João 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele, a palavra, existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-lo. Palavra de Deus. Vou ler de novo o versículo 4 e 5. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos, e a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-lo. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos aqui no estudo do Evangelho de João, com a temática nessas próximas semanas, nos perguntando quem é Jesus. Quem de fato é Jesus? Algo tão especial, tão espetacular e ao mesmo tempo tão misterioso, mas que no nosso mundo cristianizado que a gente vive, onde a cultura cristã dominou, essa pergunta não tem alcançado a resposta verdadeira. Nós não sabemos exatamente mais quem Jesus é de fato. Nós conhecemos um Jesus ensinado aí pela cultura, pela televisão, pelo imaginário coletivo, e nós precisamos vir à Escritura para descobrir quem de fato Jesus é. E eu ensinei para os irmãos semana passada que o Evangelho de João, ele é o Evangelho dos sinais. Ele não é um evangelho que conta diversos milagres e diversas parábolas e diversas histórias, não. Ele separa 7 declarações, 7 pregações e 7 milagres. E esses 7 sinais têm como objetivo apontar quem Jesus é. E o objetivo do livro se encontra lá no capítulo 20, como falamos semana passada. Para que crendo no seu nome, nós tenhamos vida. Se nós crermos que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo prometido, entregarmos a nossa vida a Ele, não apenas acreditar, não apenas dar crédito, mas nos confiarmos a Ele de todo o coração, então nós vamos descobrir que Jesus é o Filho de Deus e nós vamos encontrar vida. O Evangelho de João é o Evangelho dos sinais, mas é impossível ver a sinalização se não houver luz. De que adianta toda a sinalização na estrada se não tem iluminação? Um poeta alemão, Goethe, no seu escrito chamado Spruch, que significa provérbios, disse assim: se o sol não nos desse a luz para vê-lo, seria impossível enxergá-lo. Da mesma forma, se Deus não nos iluminar com a sua luz, seria impossível ver os seus sinais. De que adianta a sinalização se nós não temos a iluminação? Se o sol não desse para nós a sua luz, a gente jamais poderia vê-lo. E se Deus não nos iluminar com a sua luz, jamais podemos entender, interpretar e até mesmo enxergar os seus sinais. Cristo Jesus é a luz, irmãos. João 12:46 diz assim: eu vim como luz para brilhar nesse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça no escuro e na escuridão. Jesus é a luz que nos tira das trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Amém? Eu queria ler com vocês de novo, novamente, o versículo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Irmãos, essa passagem como um todo, ela nos remete lá no princípio, lá em Gênesis. Ele até imita a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio era Deus. E nós precisamos entender duas coisas para que a gente consiga entender esse texto. Primeiro, o que aconteceu para que nós precisássemos da luz de Cristo? E o que significa de fato a vida e luz nesta passagem aqui? Lá no começo, Adão
representando ali toda a humanidade criada por Deus, no jardim, perfeito, maravilhoso, imaculado, sem nenhum problema, sem nenhum sofrimento qualquer. Ele tinha uma única direção de Deus. Nós temos no centro do jardim duas árvores. Uma árvore que é a árvore da vida, e a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ou traduzindo, perderá a vida. Esse era o único mandamento, é claro, é simples de entender. Mas um dia Eva, passeando pelo jardim, encontrou ali uma manifestação de Satanás, e ele começou com as suas insinuações e distorções da palavra de Deus. A própria Eva entendeu errado, e ele começou perguntando se não podia comer. Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Começou a insinuação assim, e Eva disse, não, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus diz que dela não pode nem tocar, e nem comer. Deus nunca disse que não pode tocar, Deus disse que não pode comer. Distorções. E aí a serpente vem e fala assim, nada disso, certamente não perderás a vida, não morrerás, pelo contrário, ao comer dessa árvore, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando Eva ouviu essa insinuação, essa distorção da palavra, e essa promessa vazia de Satanás, de que se comesse daquela árvore, daquele fruto, ela seria como Deus, ela não pensou duas vezes, pegou o fruto, ainda não comeu, mas na cabeça dela pegar era a mesma coisa que comer, ofereceu para Adão, os dois comeram, e foram expulsos do jardim. O que tinha no meio do jardim, que ficou para trás? A árvore da vida. Para você entender o Evangelho, você tem que lembrar que esse livro não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. Porque Adão e Eva aparentemente não morreram, eles permaneceram vivos. Mas para você entender, você tem que saber que para o alfabeto, o idioma grego, para a palavra vida, existem no mínimo 3 expressões. Eu quero falar só de 2 hoje. Uma é bios, essa é a vida orgânica, de biologia, vida biológica, carbono e hidrogênio, essa vida que a gente tem aqui na carne. E existe a vida zoe, a vida espiritual, a vida celestial, a vida que quando você vive, a expressão de viver zoe é zen. Quem já ouviu essa expressão? Eu quero ficar zen. Ou seja, é num plano máximo de espiritualidade, de tranquilidade, de harmonia, de paz. É a vida zen. Mas essa vida zen é a vida que ficou lá no meio do jardim, na árvore da vida. Eles não perderam a vida bio, porque não era o plano, mas eles perderam a vida zoe. E essa vida zoe é apresentada aqui em João como sendo Jesus. Novamente no versículo 4, aquele que é o Logos, possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. E da mesma forma, quando a humanidade perdeu essa vida espiritual, ela começou a entrar em trevas. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de quase morte. Eu já tive pelo menos umas 2 vezes, infelizmente, devido à minha má alimentação. E a sensação que você tem deve ser a mesma de desmaiar. É que conforme a vida vai se esvaindo, você vai vendo as coisas ficando escuro, vai apagando. O Reinaldo passou por isso esses dias, né, Reinaldo? Vai caindo ali a glicose, você vai vendo, sentindo a vida se esvaindo, o corpo vai esfriando, e as trevas vão turvando a sua visão, e a sensação é que quando você perder a vida, você perde a luz. De fato, a humanidade não perdeu a luz bio do sol,
Mas quando ela perdeu a vida, Zoe, a árvore da vida, a comunhão com Deus, na viração do dia, elas perdeu essa luz que iluminava a gente espiritualmente. Então Adão, Eva e toda a criação ao qual eles representavam, e que eles tinham como objetivo dominar, governar, entraram em trevas, entraram numa cegueira completa. Agora Adão era cego, Eva era cego, Caim era cego, todos estavam cegos espirituais, eles não conseguiam enxergar mais nada. E como cego, eles vão andando e vão caindo e vão tropeçando e vão se trombando e vão se machucando uns aos outros e vão se traumatizando e vão se ferindo. E toda a criação que era para ser governada por Adão e Eva, agora estava sendo guiado por um cego. Cegos guiando cegos, ferindo outros cegos, e a criação entrou no total colapso. A vida se perdeu. Pessoas começaram a se ferir. A primeira de relato de irmãos já é Caim matando o próprio irmão Abel. E Caim formando uma geração corrupta e covarde, que torna outros assassinos e outros caras mais orgulhosos ainda, cada um mais encurvado para dentro de si, porque o cego, ele perde todo o contato visual com o mundo externo. Então o cego só enxerga a si mesmo, só enxerga o que está na sua cabeça. É encurvado para si, não consegue mais receber e perceber e se conectar com o que está de fora. Então cada um por si, agora cego, olhando só para si mesmo e se destruindo. E a humanidade entrou nesse colapso terrível. Mas de repente, irmãos, há 2000 anos atrás, uma estrela começou a brilhar em Belém. No meio de toda essa escuridão, Deus disse mais uma vez: haja luz. E houve luz. E essa luz continua brilhando até hoje, trazendo vida para todos que o enxergam e se confiam a Ele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e é Ele quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E aí nós chegamos no versículo 5. E o versículo 5 traz uma promessa, porque aparentemente essa luz brilhou e se manifestou na vida desse único homem. É como se um outro mundo invadisse aquele mundo escuro, cheio de trevas e pecado e morte, roubo e mentira. E de repente ficou aquela batalha. E o versículo 5 nos traz uma promessa: pois a luz resplandece nas trevas. Eu vou ler na versão tradicional agora. E as trevas não prevalecerão contra ela. Esta é uma passagem sobre esperança. É uma passagem sobre uma promessa escatológica de vitória da luz sobre as trevas. De repente, a luz se manifestou. O verbo que traz e coloca ordem em toda a criação se encarnou para começar a trazer ordem no caos tenebroso e escuro que tinha se tornado a sua criação devido ao afastamento da vida Zoe. E esse verbo se encarnou e começou a trazer boas novas a todas aquelas vítimas da escuridão. Trouxe boas novas aos pobres, aos marginalizados, aos incapazes, aos oprimidos, aos escravos e aos cegos desse mundo. Lucas, no capítulo 4, Jesus deixa muito claro para quem que ele veio se manifestar. Lucas 4:18, Jesus está lá na sua terra em Nazaré, no meio de um culto, e ele pega o livro de Isaías, e ele abre esse livro e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Mais uma vez, para que você entenda para quem Jesus veio, você tem que entender na palavra original. Aqui pobre não é somente pessoa que não tem dinheiro. Pobre aqui é pítocos. É qualquer tipo de pessoa que está destituído de riqueza, destituído de influência, destituído de posição, destituído de honra, impotente para realizar qualquer objetivo. Então, por mais estranho que pareça, para a Bíblia, pobre podia ser alguém com muito dinheiro, mas que era, por exemplo, um samaritano, excluído, marginalizado. Mulheres eram consideradas pítocos, eram ninguém na sociedade. Criança era ninguém. Leproso era ninguém. Publicano, ninguém. Jesus veio para esses que foram excluídos, marginalizados, feridos, e se consideravam assim, cegos, oprimidos, abandonados, escravizados. E para esses Jesus veio trazer luz. E não foi assim com a nossa vida, irmão? Quantos de nós estávamos ali oprimidos por traumas, pela vergonha do passado, e recebemos a esperança de um futuro glorioso quando encontramos com a luz de Cristo? Quantos de nós, irmãos, não estávamos cegos pela idolatria e tivemos os nossos olhos abertos para enxergar que só há um único Deus, Rei e Senhor, que é Jesus Cristo? Quantos de nós, irmãos, estávamos marginalizados, excluídos, rejeitados, devido à nossa incapacidade de fazer o bem, de fazer a coisa que a gente sabe que é certa, mas não consegue? E nos sentimos depois em Cristo aceitos, incluídos, transformados e renovados em Cristo Jesus. Jesus veio para os que não são. Jesus veio para aqueles que conscientemente sabem que são cegos e querem ver. Porque aqueles que são cegos e acham que vêm, não precisam da luz, estão escravizados. Mas aqueles que entendem que precisam de Cristo Jesus, Jesus é a luz que traz a vida para você nessa noite. E essa promessa, irmãos, traz obviamente consequências. Toda vez que a luz se levanta, as trevas se manifestam. Sempre foi assim, sempre será assim. Jesus começou a curar, por exemplo, em João capítulo 9, ele cura um cego de nascença, e o testemunho diz que ninguém nunca viu alguém ser curado, um cego de nascença ser curado, não tem relato nas escrituras. Mas aqueles que amam as trevas não se importam. Aqueles que amam permanecerem na escuridão, porque amam as suas obras más, odeiam a luz, porque a luz manifesta a sua escuridão. Então esses que achavam que viam, mas eram os maiores cegos, começaram a perseguir Jesus, começaram a tramar a sua morte. E o motivo está lá em João capítulo 3, versículo 18 a 21. João capítulo 3 diz assim, versículo 18: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer, não se confiar no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. Olha qual que é a condenação. A condenação não é porque você cometeu um pecado ou outro pecado. A condenação eterna se baseia numa única coisa: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Aqueles que amam as trevas não gostam da luz, porque quando eu vou na luz, eu percebo que talvez o meu sapato branco não está tão branquinho assim. Mas se você ama a luz, não tem problema, não tem um problema de ser exposto
as minhas falhas, as minhas misérias, porque eu não quero permanecer na sujeira, eu não quero permanecer na escuridão, eu quero ser transformado de glória em glória. Então brilha a tua luz, Jesus, na minha vida. Transforma o que tiver que transformar, mude o que tiver que mudar, eu não me importo, eu quero a Cristo. Mas quem ama as trevas odeia a luz, odeia a exposição da luz, odeia a manifestação da iluminação. E começaram a armar e tramar contra Jesus. Esse homem só pode ter curado no poder de demônio, é impossível, é um feiticeiro, ele age pelo poder de Bezebu, ele não cumpre as nossas malditas regras. Uma dessas regras miseráveis é que não poderia fazer barro no sabá. Tinham 73 regras sobre o sabá, e uma das 73 era fazer barro. Aí Jesus vai lá, gospe no chão, faz um barro, joga no olho do cego. Está vendo? Não é de Deus não, ele fez barro. Olha a preocupação desses infelizes amantes da escuridão. Ninguém está nem aí que o cara passou a ver. Estão preocupados com uma regra que ela mesma pegou, inventou e se apegou. Que infelicidade. Então começaram a armar a morte de Cristo. Mas é aí que vem a promessa do Senhor: as trevas não prevalecerão contra a luz. Nunca, nunca prevaleceram, não prevalecem, não prevalecerão. Começaram a armar a morte, o assassinato, pensando eles que ao matar Jesus, essa luz pararia de iluminar e eles poderiam voltar para as trevas que tanto amam. Mas irmãos, as trevas não prevalecem contra a luz. Basta apertar um botão ali e quando a luz acende, as trevas correm. Você nunca viu acender a luz acender e o ambiente continuar em trevas. Isso é impossível, porque quando a luz chega, as trevas correm. Mas nem sempre da maneira que a gente pensa que ela vai ocorrer. Porque Jesus de repente se permitiu ser preso. E aí começa a impressão que talvez as trevas estejam ganhando. E Jesus se permitiu ser torturado e parece que as trevas estão prevalecendo. E Jesus foi preso no madeiro e parece que as trevas estão ganhando. De repente, do meio-dia às 6 da tarde, a terra se escureceu. Ficou no sol do meio-dia escuro, porque o Filho do Homem estava absorvendo toda a escuridão minha, tua e de toda a criação. E alguém ali poderia pensar: pronto, as trevas prevaleceram, essa promessa no começo do Evangelho de João não se cumpre no final Mas ao terceiro dia, irmãos, ao amanhecer, no primeiro domingo da nova criação, a luz raiou, a vida superou a morte, e a luz superou as trevas. Quando o inimigo achou que estava tendo a sua maior vitória, mal sabe ele que caiu numa cilada para ter a sua maior derrota e destruição definitiva, porque as trevas não prevalecerão contra a luz. E eu quero trazer 3 aplicações práticas e rápidas para a nossa vida. Primeira aplicação: da mesma forma que as trevas não prevaleceram contra a luz em Cristo, em sua morte e ressurreição, as trevas não irão prevalecer contra a obra de Deus que está sendo feito na tua vida. O mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos, foi depositado no meu e no seu coração. Então o processo de iluminação, de transformação e de santificação que começou na minha e na tua vida, na sua mente, no seu caráter, no seu espírito, vai ser concluído em nome de Jesus. As trevas não vão prevalecer contra o processo que Deus começou. Ele é fiel e poderoso para completar a boa obra em Cristo Jesus. Mas isso não significa, irmãos, que não haja oposição. Não significa que a carne, o mundo, Satanás não vai infringir, enquanto nós estamos nessa guerra, tentações,
insinuações, fraquezas. Não significa que o fato de vencermos no final, não teremos ao meio do caminho altos e baixos, até possíveis derrotas. Mas uma coisa a gente tem certeza: no final, as trevas não irão prevalecer, porque a luz de Cristo foi introjetada em nosso coração. E Deus declarou um dia no meu coração e no teu: haja luz, e haverá luz. Não desanima, não desiste, persevera, permaneça crendo. Não se confie a você, se confie a Ele. Creia que Ele começou uma obra em você e Ele é fiel, poderoso, infalível para completar essa obra na tua vida. Amém? Ele tem um projeto, Ele tem um plano, e Ele te predestinou para ser transformado à imagem de Jesus, e Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para esse propósito, e nós seremos um dia transformados à imagem de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto: as trevas não irão prevalecer contra a obra de Deus através da nossa vida. Existe uma obra de Deus em minha vida, e existe uma obra de Deus que é feita através da minha vida, nos outros, porque agora eu enxergo. Eu era cego, mas agora eu enxergo, e eu percebo que não basta Deus mudar o meu coração. Seria maravilhoso se Ele mudasse o coração da minha esposa, das minhas filhas, dos meus vizinhos, dos meus amigos, dos meus conterrâneos, de toda a população. E é para isso que Ele nos chama. Pelo poder da palavra de Deus, Deus traz à existência o que não existe. E podemos crer que nós somos luz do mundo, para a libertação de toda essa cidade que está em trevas, aprisionado na idolatria, aprisionado na escuridão, da mentira, do roubo, da prostituição. Olha que interessante, Jesus é a luz, e Ele habita em mim, e agora Ele vira para mim e fala: vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Mas parece que não, pastor. Às vezes parece que não, porque eu não atinjo o nível que eu acho que eu deveria. O inimigo se opõe, mas haverá oposição. Ele se levanta contra mim. Ele me para aqui e ali, mas as trevas não prevalecerão contra a obra que Deus fará através da sua vida. Através da palavra de Deus nós temos certeza que o Evangelho será pregado em todo o mundo. É isso que o texto diz. Ele não diz o Evangelho talvez será pregado. Ele confiou o Evangelho a mim e disse: o Evangelho será pregado em todo o mundo, e depois disso virá o fim. E Ele ainda nos dá uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do meu projeto. Então nós somos chamados para uma obra em nós, uma obra através de nós, com a garantia de que não estamos sozinhos enquanto manifestamos a luz de Cristo, e com a certeza de que essa obra será no fim vitoriosa. Eu fico falando isso e eu lembro daquela passagem que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo era um homem vivido em trevas da sua religião, cegado pelas suas doutrinas, ao ponto de ir lá no Sinédrio, no seu zelo pela palavra, pedir uma autorização para perseguir e matar todos aqueles que diziam ter conhecido o Messias de Cristo. Estevão foi um dos que foram mortos aos pés de Saulo de Tarso. Um homem cego, um homem que não estava buscando a Cristo Jesus, estava buscando o zelo pela sua religião, suas doutrinas, mas indo em direção a Damasco, de repente brilhou a luz de Cristo na vida dele, do nada. Atos capítulo 9. Paulo, impressionado com aquela luz, foi até cego, e ali ele recebe uma promessa. Não apenas Deus iria transformar a vida dele, como de fato transformou, mas ele seria levantado para manifestar essa luz de Deus em todas as nações. E ele conta essa história em Atos 26:15.
Ele nos relata ali quando ele teve esse encontro. No final do livro de Atos, pela terceira vez no mesmo livro, ele relata, muito impressionado com esse dia. E ele diz, no versículo 15, depois que essa luz brilhou: quem és tu, Senhor? Eu perguntei. E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Porque Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Quando persegue a igreja, persegue Jesus. Quando ataca um corpo, ataca Jesus. Olha a importância, vocês precisam saber quem vocês são. Vocês não são apenas cidadãos de Bela Vista, membros, frequentadores da igreja, cujo pastor é o Mateus e a Renata. Não, você é parte do corpo de Cristo aqui em Bela Vista do Paraíso. Você é um receptáculo do Espírito de Deus. Você é um luzeiro. E não pode mais ficar escondido. Quando perseguem a você, perseguem a Cristo. Quando o inimigo tenta destruir você, ele está tentando destruir a Cristo. E quem tenta destruir a Cristo, ou é transformado ou é destruído. Porque é impossível as trevas prevalecerem contra a luz. Eu sou Jesus a quem você persegue. E no 16 diz: mas agora levanta-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. Repara que ninguém foi chamado para ser pregador, para ser teólogo, para ser doutor em teologia. Todos, até Paulo, foi chamado para ser testemunhas. Nós temos duas missões: seguir a Jesus e testemunhar. É só isso. Jesus iluminou a tua vida para que você seguisse os passos deles e testemunhasse durante o caminho. Não é difícil contar o que aconteceu com você, contar o que viu. É isso que testemunha faz. Eu vi, Jesus fez isso, aquilo e aquilo outro. Nós fomos chamados para testemunhar a luz de Cristo nessa cidade. É simples, não é complicado não. E no versículo 17 deixa uma promessa: eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios, pois sim, eu os envio aos gentios. Deus nos livrará de toda e qualquer perseguição que pode se levantar. Por quê? Porque agora nós somos receptáculos da luz, e as trevas vão se opor sim, mas as trevas não prevalecerão contra a luz. E eu enviarei para abrir os olhos deles. Olha que coisa linda, versículo 18. A fim de que se voltem das trevas para a luz, para que se voltem do poder de Satanás para Deus. Então, ao se voltarem das trevas para a luz, ao se voltar do poder de Satanás para Deus, receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Então Deus confiou essa missão maravilhosa. Ele me ilumina e agora me usa como um luzeiro por onde eu ando, por onde eu passo. Por mais que se levante tribulações, nós estamos iluminando. E uma luz raia aqui, e de repente uma pequena luz aqui, uma outra pequena luz ali, uma pequena luz ali, e faz se espalhando, e de repente essas trevas densas que tomou conta da humanidade, não é mais tão densa assim. Nós podemos ver a luz de Cristo aqui e ali. Então a sociedade começa a mudar as suas leis, começam a pensar em direitos humanos, começam a passar a se preocupar com o pobre, começam a passar a se preocupar com os conceitos de justiça, de igualdade, de democracia, tudo isso depois que a luz brilhou. E agora essa mesma sociedade ateia tenta perseguir a gente que inventou para eles que todos são iguais perante a lei. Nós temos iluminado, mas as trevas permanecem aí. As trevas continuam se articulando, continuam se arquitetando. E o objetivo dessas trevas é parar quem? A esquerda? A direita? Não, é parar a igreja. O meio esquisito que Deus escolheu de manifestar a sua sabedoria. Tem uma única guerra acontecendo no mundo. É a guerra das trevas contra a igreja, que é a luz e a manifestação do brilho e da sabedoria de Deus.
Mas quem somos nós? Qual é a nossa chance? A gente não tem arma, a gente não tem poder, a gente não tem dinheiro. E Paulo disse isso para os coríntios, preocupados ali no meio daquela comunidade romana. E ele disse: não são muito dentre vós os sábios, a gente não tem nem sabedoria. Não são muito dentre vós os poderosos, a gente não tem poder e influência. Não são muito entre vós os que são alguma coisa. Mas Deus chama os que não são para envergonhar os que são. Deus chama os que não podem, para que quando a gente faça, ninguém se glorie, a não ser se gloriar no Senhor. E todos nós venhamos com a dignidade, a decência de dizer: glória seja dada a Deus. Porque uma coisa, irmãos, eu te garanto: Deus vai cumprir a obra dele nessa cidade, Deus vai cumprir a obra dele no Paraná, Deus vai cumprir a obra dele no Brasil, Deus vai cumprir a obra dele em toda a criação. Creia você ou não, participe ou não. Participar é um privilégio, não é uma obrigação, não é um peso. Nós somos chamados para jogar a Copa do Mundo, que já está garantido que nós vamos ganhar. A questão é: você quer a medalha ou quer assistir pela TV? Eu escolhi assistir de dentro do campo. Eu decidi jogar. Eu decidi confiar minha vida a Ele, que por mim morreu e ressuscitou. Porque o amor de Cristo nos constrange ao fato de que Ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivem biologicamente, vivem zen, vivam para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Você tem vivido para Jesus? Porque se você não vive para Jesus, você nunca viveu. Você existiu, você sobreviveu, você só respira, existe, porque só existe vida, vida na qualidade que Deus vive. Essa que é a vida eterna, Zoe Aionios, vida na qualidade que Deus vive para quem está em Cristo Jesus. Mas a batalha continua aí. Talvez para mim e para você pareça que as trevas estão ganhando. As coisas parecem que estão ficando cada vez pior. O avanço do errado sobre o certo está cada dia pior. Daqui um dia, Chesterton disse há 200 anos atrás que ia chegar um tempo em que a gente ia ter que provar que a grama é verde. Esse dia chegou. Não sabe mais o que é homem, o que é mulher. Tem gente que acha que agora se identifica como um cachorro, como um gato. Tem gente que não sabe responder, cientista que não sabe responder. O que é uma mulher? Não consegue responder. O óbvio se perdeu. O mundo entrou num caos absurdo. E eles tentam nos forçar a aceitar essa escuridão que está desgraçando a comunidade, desgraçando a criação, mas nós somos chamados para transformar essa realidade. A gente não vem para Jesus para que Ele aceite a minha realidade. A gente vem para Jesus porque a gente quer ser transformado. Isso não é uma questão de ser hétero ou gay. Eu vi um vídeo de um pastor e soltei aí esses dias, onde chega um Jack Paul, o maior youtuber do mundo, a um pastor e pergunta para ele assim: por que você, pastor, gosta de mulher? E ele fala assim: porque eu fui projetado para gostar de mulher. Então Jack Paul perguntou para ele: então o que você e a sua Bíblia diz para um outro homem que devido a fatores que a gente não sabe ponderar, foi projetado para gostar de outro homem também? Falando de um homossexual. O que o teu Deus, que criou ele para ser assim, para gostar de outro homem, e agora diz na Bíblia que condena isso, tem para dizer para esse homem? E aí o pastor quebrou o cara no meio, porque ele falou assim: quem disse que Deus projetou a gente para ser assim? Independente se você é hétero ou homossexual, todos nós somos o que somos, não porque Deus projetou, irmão, mas porque a luz se esvaiu e a gente foi tomado por trevas. Então eu sou hétero, mas eu fui projetado para dormir com todas as mulheres quanto forem possíveis. E o cara é gay e foi projetado para dormir com todos os homens que foram possíveis.
E o que a Bíblia diz para todos nós? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, morra e nasce de novo. A maneira como a tua bio nasceu, não importa mais. A maneira como a tua bio infectou a tua psique, não importa mais. É hora de morrer e ser iluminado pela luz, e nascer uma nova vida de dentro de nós. E essa nova vida dentro de mim, agora vai colocar os meus amores e a minha paixão da maneira como Deus projetou antes da fundação do mundo. Homem com mulher, com uma mulher, e fim da história. Mas isso é só pelo poder do Espírito de Deus que habita dentro de nós, porque sem isso aí, cada um está entregue à própria sorte, à própria inclinação carnal, e seguindo o fluxo escuro de trevas e morte desse mundo. Mas irmãos, as trevas não irão prevalecer contra a consumação plena da obra de Deus em sua criação. Deus começou a guerra calculando e determinando e decretando que iria vencer. Ele diz para nós: não comece uma obra sem calcular se você tem condição de terminar. Não entre numa guerra sem calcular se você vai vencer. E Deus fez a mesma coisa, irmão. Essa é uma guerra que Deus já venceu. Na verdade é uma guerra que é tão fácil para Ele que Ele entregou para nós lutarmos. Porque se Deus entra na guerra, acabou. A guerra não é de Deus contra as trevas, agora a guerra é nossa. Nós que somos a luz do mundo, a nossa batalha é contra principados e potestades no ar. E essa batalha que Deus confiou a nós, por meio do seu Espírito, Ele garantiu, calculou, decretou que nós iremos vencer em nome de Jesus. O reino de Deus será completamente estabelecido através de seus luzeiros, a igreja. E por mais limitada, diversificada que seja, manifestaremos a sabedoria perfeita de Deus. E como que vai ser isso no fim? Todo o império das trevas, seus governantes e seus súditos serão extirpados, eliminados de uma vez por todas, na segunda vinda e consumação de Cristo Jesus. E quando as trevas forem eliminadas de uma vez por todas, então toda a criação, toda essa nova criação, incluindo nós que cremos neles, viveremos eternamente sobre a luz de Cristo, em perfeita paz, harmonia, alegria e vida zoe, abundante para sempre. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E Deus não faz promessa vazia, essa promessa irá se cumprir. Por quê? Porque as trevas não prevalecerão contra a luz. Então, a escuridão se inicia lá nos primeiros capítulos da Bíblia. Essa Bíblia escrita por mais de 40 autores diferentes, por mais de 4.000 anos de extensão, pessoas que nunca se conheceram, contam a mesma mensagem. E João, que nós estamos lendo aqui, foi inspirado por Deus para revelar a nós o último livro, e revelar para a gente o que vai acontecer no fim, nos últimos 2 capítulos. E eu quero convidar você para encerrar, abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. A escuridão chegou ali no capítulo 2, no capítulo 3, mas a luz irá ser definitiva no penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, do 1 ao 7 diz assim: grave essa palavra, grava isso no seu coração. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existia, e o mar, símbolo de tribulação para os judeus, não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido.
E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas das trevas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono diz: vejam, façam novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes de água da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você tem sede dessa vida? Você tem sede dessa vida, dessa iluminação de Deus? Talvez você cansou de chorar por causa de um pecado que você simplesmente não consegue vencer, de uma incapacidade de cumprir um propósito que você determinou. Talvez você esteja cansado dessa luta ardilosa de Satanás contra você, que está tentando manifestar o reino de Deus. Isso passará, pois as trevas não prevalecerão. Então no versículo 23 ao 27, Apocalipse 21, para concluir, diz assim: e a cidade, essa cidade que eu e você habitaremos, não precisa de sol e nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada, e as nações andarão em sua luz, e os reis e toda a sua glória entrarão na cidade, e as suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade, e nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Você está escrito no livro da vida do Cordeiro, irmãos? Acho que só Renato que está escrito. Você está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, irmão? Amém? Talvez você esteja em dúvida. Talvez você esteja em dúvida porque você ainda acha que para ter o livro escrito lá tem que merecer. E talvez você analisou a tua vida e fala: ainda não mereço. Ai, que coisa horrível. Porque ainda você vê algumas trevas avançando, hora ou outra. Irmãos, nosso nome é escrito não quando a gente acerta, mas quando a gente confia em quem acertou. Confia que Ele fez o que é perfeito, que Ele está fazendo o que é perfeito, que Ele fará o que é perfeito, em mim, através de mim e em toda a nossa criação. Mas talvez ainda há áreas da sua vida em escuridão, e nós não podemos negar isso. Então, para concluir, quero convidar você a 1 de João, o outro livro que esse mesmo apóstolo escreveu, no capítulo 1, no versículo 5. 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Pois esta é a mensagem que ouvimos dele, e que agora, me apropriando da passagem, lhes transmiti. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Não há mais motivo de me camuflar, de interpretar. Eu estou na luz.
Eu sou um projeto ainda inacabado, mas que será acabado por Jesus. Então eu posso me comungar, coinonia, purê de batata, transparência, sinceridade com cada um de vocês. Pois o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas é verdade, irmãos, no versículo 8, que se afirmamos que não temos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, no singular. O pecado de não crer em Deus. Mas se afirmarmos, porque eu não tenho mais o pecado, porque agora eu creio, e disser que por causa disso não tenho pecados, é mentira. Se afirmarmos que não temos pecados aqui e ali, estamos enganando a nós mesmos, e não vivemos a verdade. Não é porque eu creio em Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que eu ainda, nesse corpo bio, nessa psique zoada, tenha hora ou outra pecados. Mas não pecados que eu me orgulhe, pecados que eu me envergonhe, pecados que me façam me sentir indigno da luz que eu recebi, pecados que me façam me sentir inconformado, pois não estou sendo aquilo que nessa nova criação eu fui projetado para ser. Não estou brilhando a luz de Cristo como fui chamado imerecidamente para brilhar. Não estou manifestando a glória dele como deveria manifestar. Mas Deus sabe de tudo isso e nos deixa uma promessa infalível no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só precisamos confessar que nós somos miseráveis, confessar que não sou aquilo que eu deveria ser, confessar que ainda estou falhando, mas confessar que eu creio no perdão dos seus pecados, dos meus pecados pela obra de Jesus. Pois se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há lugar em sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Coloque-se de pé, irmãos. Esse é o momento de confessar os nossos pecados. Confessar que a nossa vida psique não está sendo congruente com a vida Zoe que foi introjetada em nós. E tudo começa pela fé. Quando eu confio que as trevas não prevalecerão contra a luz de Deus na minha vida pessoal, e de que Ele vai completar a boa obra na minha vida em nome de Jesus. Quando eu confio que Ele, apesar de mim, me usará para manifestar a sua luz em Bela Vista, ou aonde Ele nos levar. Quando eu confio na promessa escatológica de que no fim o nosso último inimigo, a morte, será vencido e será lançado com todos os seus inquilinos no lago de fogo, e não haverá mais noite, nem choro, nem dor, nem sofrimento, porque todos nós e todas as nações, reis e governantes, viveremos sobre a luz de Cristo. Você ainda não confia a tua vida em Jesus? Talvez você ainda esteja tentando se iluminar para vir para a luz. Isso é impossível.
você precisa se confiar naquele que é a nossa luz. Jesus é a nossa luz, que nos ilumina, que nos traz a vida, que nos traz propósito, que ilumina os nossos passos, os nossos caminhos e que nos permite a nunca mais tropeçarmos. Quero convidar você a se entregar a esse Senhor e que haja luz no seu coração.